Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro, parte número 4. Meu nome é Jussara Gontov, todos os dias aqui estou propondo essa leitura, 10, 13, 15 minutinhos no máximo, para que a gente possa estar refletindo sobre essa obra, refletindo sobre a nossa vida. Lembrando rapidamente o que já foi dito, estamos lendo um livro de Platão. Dentro desse livro aparecem 3 personagens, que são Fedro, Lísias e Sócrates. Importante a gente lembrar que nós não sabemos se o que está sendo escrito aqui pelo Platão de fato ocorreu. Por exemplo, no caso que ele fala sobre o discurso de Lísias, alguns estudiosos de Platão dizem que não, que provavelmente aquele discurso de Lísias não aconteceu desta forma e que é um discurso do próprio Platão para abordar diversas formas sobre o mesmo assunto, diversos ângulos, para mostrar um todo mais abrangente, por exemplo, quando ele está discutindo sobre amor. Então, é muito importante a gente lembrar o que já foi dito, que é nenhuma palavra em Platão ela é casual. Nesse livro mesmo ele vai falar sobre a importância do discurso, de ter uma retórica, uma ordem, quando você fala alguma coisa, para que você comece com aquilo que é bastante importante, dizendo ao que você veio, e depois você desenvolva isso. E como já falei também nesse livro, começa com aquela frase: de onde vens, para onde vais, mostrando já ao Platão que existe um movimento na nossa alma, um fluxo, e que ele vai estar analisando dentro dessa obra. Esse fluxo da nossa alma vai estar falando sobre o amor, vai estar falando sobre a retórica, e que tudo isso constitui uma unidade. Através desses diversos assuntos, ele está nos dando um grande recado, cheio de diversas partes. E tudo é importante. Obviamente que não dá para comentar numa leitura de um livro tudo que poderia ser comentado aqui nos diversos detalhes, senão a gente ficaria anos lendo uma obra como essa. Cada pedaço do texto tem muitas referências, então eu trago às vezes algumas referências do rodapé. Por isso é importante cada pessoa, quem puder, ter o seu próprio livro. E lembrando aqui também, né, que não sabemos se toda essa análise que fazemos do Platão é exatamente isso, né? Existem muitos estudiosos que não têm consenso sobre a obra do Platão, porque o Platão nunca disse, olha, eu quis dizer isso com esta obra. Então, basicamente isso. Eu parei numa parte em que o Sócrates se senta com o Fedro embaixo de um plátano. Ele está num lugar que é muito agradável, cheio de aromas, onde se comenta as cigarras. Só como título de mais uma curiosidade, o plátano é uma árvore muito grande e se diz que na região da Academia de Platão existia muitos plátanos. Então, talvez, não aleatoriamente, também ele cita esta árvore, o plátano, para fazer uma referência à Academia de Platão. Também se diz que o plátano está relacionado a Helena. Então tem toda a história também de Helena, do rapto de Helena, que a gente já ouviu falar, ou se não, também vale a pena pesquisar, Helena tão bela, né? E também está associada então o plátano às ninfas. Então, possivelmente, Sócrates está ali sentado e Platão escolheu esse local também para nos lembrar dessas questões. Então, eu parei quando ele dizia: verifico que um estrangeiro não poderia arranjar melhor guia do que tu, meu caro Fedro. Fedro continua: e tu, mirífico amigo, tu és o homem mais extraordinário que já se viu. De fato, parece que pretendes passar por um estrangeiro que alguém orienta e não por um natural daqui. A razão é porque te mantens sempre na cidade, nunca de lá saindo, nem para vigiar para além dos seus muros, se bem me parece. Agora a gente vai ver uma resposta de Sócrates que tem uma leve ironia, né? Sócrates, sê indulgente comigo, meu bom amigo. Não vês que o meu desejo é aprender e que, sendo assim, o campo e as árvores nada me podem ensinar, ao contrário dos homens da cidade?
mas parece-me que descobriste o remédio capaz de me obrigar a sair. Não é agitando um ramo de folhas ou um fruto diante dos animais quando tem fome que se consegue levá-los para onde se pretende? Assim tu procedeste comigo, tentando-me com um discurso que conseguiste possuir em manuscrito antes de mim. Se me acenares com ele, conseguirás que eu calcorreie toda a Ática e, mais ainda, vá até onde resolveres arrastar-me. De qualquer maneira, já que nos encontramos nesse lugar, acho bem, por mim, estender-me. Quanto a ti, escolhe a posição que tiveres por mais cômoda para procederes à leitura e quando a tiveres encontrado, começa a ler. Fedro responde, já estou bem. Ora, escuta. Então aqui aquela rápida ironia, né, dizendo que ele não saía da cidade porque ele queria aprender com aqueles homens. Lembrando que o tempo todo Sócrates na sua vida, ele ia, né, conversando com as pessoas e vendo, verificando quantas pessoas que diziam que sabiam de alguma coisa não sabiam de nada, né, de onde veio aquela famosa frase dele, né, que o que ele sabia, tudo o que sei é que nada sei, né, enquanto os outros nem isso sabem, né. Então vamos lá, começando então com o discurso de Lísias. Abre aspas aqui, o discurso que teoricamente seria de Lísias, mas que eu já expliquei que provavelmente é um discurso do próprio Platão para abordar aqui. Então vamos começar uma das abordagens, o livro vai dar mais de uma, sobre o amor. Tens conhecimento do meu propósito e já sabes o que penso sobre o interesse de ambos na realização deste desejo. Confio em que a minha pretensão não seja necessariamente mal sucedida, uma vez que não sou de fato teu amante. Com efeito, as pessoas a quem me refiro, os amantes, acabam por se arrepender das complacências que manifestaram logo que hão saciado o seu desejo, enquanto que as outras, as que não amam, jamais têm motivo de que se arrepender. É de mente livre, depois de terem examinado o melhor possível a sua situação pessoal, e não sob a pressão de uma necessidade, que estes últimos fazem o bem que a paixão lhes permite. Outra coisa ainda, os que amam pensam nas tarefas que menosprezaram por causa do amor, e, tendo considerado todas as ajudas que deram, podem acreditar em que souberam mostrar aos seus amados a devida gratidão. Desculpa. Pelo contrário, os que não amam não podem alegar esta péssima razão como causa da negligência que mostraram nos assuntos particulares, nem para justificar os esforços realizados, nem para incriminar os seus dissentimentos com os familiares, de onde se segue que, libertos de todos estes condicionalismos, nada mais lhes resta do que a preocupação de fazerem o que melhor puderem para agradar aos amantes. Outra coisa, admitamos que se torna necessário dar especial atenção aos amantes quando estes desejam mostrar quanto se encontram presos por uma amizade particularmente forte e por palavras e atos se sujeitam a todas as suas sevícias só para se tornarem agradáveis aos olhos dos amados. É fácil saber até que ponto eles mostram ser verdadeiros quando mais tarde se apaixonam por outro, ao qual passam a conceder maiores complacências do que ao primeiro, e todavia, a rogo do primeiro, podem proceder em desabono do outro. Todavia, que conveniência haverá na concessão de favores a um homem que sofre de tamanha desdita que ninguém deseja, sabendo de antemão que não poderá libertar-se dela? É verdade que os amantes concordam que são mais doentes de espírito do que lúcidos, e que estão cientes da falta de bom senso, da desordem do seu pensamento
e da incapacidade de se dominarem. Por conseguinte, como poderão esses homens, quando conseguem harmonizar o pensamento, tomar como um bem os desejos que os possuíam no estado de delírio? Mas há ainda outras coisas mais. Se desejares escolher o melhor apaixonado de entre os apaixonados, será muito pequeno o número deles para que possas escolher. Mas, se quiseres escolher entre todos o que melhor te convier, então terás muito por onde escolher. De onde concluo que tem maiores possibilidades de escolher entre estes últimos justamente aquele homem que seja digno da tua amizade. Mais ainda, suponhamos que em face das convenções, receias que a tua conduta seja divulgada, tornando-te alvo de críticas e intrigas. Neste caso, convém ter presente que os amantes julgam que todas as pessoas têm inveja deles, assim como eles têm inveja uns dos outros. Fazem gala do bom sucesso das suas tentativas e, na mira de se tornarem admirados, fingem que não se sujeitariam a tantos sacrifícios por uma paixão insignificante. Em contrapartida, os que não amam, como são capazes de se dominar, dão a sua preferência apenas ao que tem maior valia, apesar da fama que essa preferência possa vir a granjear entre o povo. Eu vou parar por aqui, né? Já foi bastante texto, esse texto é bem interessante, eu vou só fazer uma observação para continuar amanhã. Então aqui estamos nesse primeiro discurso do Lísias, fazendo uma defesa de que é melhor não amar do que amar. Ele apresenta aqui o amor, né, nesse aspecto do amor, como uma loucura, né, essa paixão desmedida que faz com que a pessoa perca o senso, que ela faz com que tudo na vida vire em torno desse objeto do amante, que ele diz claramente aqui que de repente troca de pessoa e aquilo tudo parece que nunca existiu e começa novamente com uma outra pessoa, e que, portanto, é melhor não amar do que amar dessa forma loucamente, que não consegue harmonizar os pensamentos, que não consegue conter aqui bem os desejos nesse estado de delírio, usando as próprias palavras dele. Continuamos amanhã, então, se Deus quiser. Bye, bye.